Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu queria agradecer sua presença aqui e informar um pouquinho que esse vídeo ele é um pouco longo, tá? Ele tem um objetivo de transmitir um conhecimento relevante e instruir empreendedores, estudantes da área de administração, quem deseja abrir um negócio, sobre sistemas muito importantes no mundo dos negócios, tá? Então, se o seu objetivo é aprender um pouco mais sobre análises externas e internas, né, os seus princípios e fundamentos, esse vídeo vai te ajudar muito, tá? Vamos lá então. Como um avestruz, Sun Tzu pode te ajudar no processo de ter um grande sucesso, não é? Eu tenho certeza que essa pode ter sido uma das suas reações, ou esta aqui. Ainda mais, você pode ter ficado assim, literalmente bugado. Bom, então vamos um pouquinho direto ao assunto e ao que interessa, tá? Eu me chamo Adilson Roberto, resido na região de Diadema e atuo como consultor de empresas e palestrante. Minha formação é acadêmica. Eu tenho um MBA em Gestão Estratégica e Econômica pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Química Industrial pela Faculdade de São Bernardo e o técnico em Química pelo Senai Maria Mato. Nas minhas horas vagas, né, eu atuo como consultor e palestrante. Sou professor e fundador da Academia Adilson Taekwondo Warriors. Sou um adante ficcionado da cultura nerd. Fundador e curador desse canal. E tenho uma confeitaria artesanal. Minhas principais competências como executivo se baseiam no que? No planejamento estratégico e econômico de negócios, gestão comercial especializada na vendas de B2B, de empresas para empresas. Possuo conhecimento na parte de finanças e contabilidade executiva, gestão de equipe, negociação e gestão de conflitos. Nas minhas atividades como químico, eu atuo desde 1994, né? Tenho conhecimento na parte das metodologias analíticas e desenvolvimento e validação. Parte também instrumental com ênfase em cromatografia e espectrofotometria. Atuei também na parte de gestão e garantia da qualidade, implementando e fazendo auditorias em SGQs, baseadas na norma ISO 9000, ISO 14000, e tenho também conhecimento na parte de ISO 17025 e segurança alimentar. Também atuei na parte de supervisão de processos industriais, na área de galvanoplastia e áreas de balanço de massa e energia. E também atuei como supervisão e gestão de processos ambientais em estações de tratamento de água e efluentes, controle de emissões gasosas e gerenciamento de resíduos sólidos. Também atuei com a parte de vendas e suporte técnicos, né, em vendas consultivas para o segmento B2B, de empresas para empresas, na área de equipamentos industriais e produtos químicos. Mais detalhes sobre o meu histórico profissional, até aí os certificados, eu recomendo que você visite meu LinkedIn e faça parte do meu network. Então, bem-vindo mais uma vez ao canal Business 720. Vamos para a vinheta. Money world, I really can't complain.
cenários externos e internos, princípios e fundamentos. No que consiste isso? Ele está alicerçado basicamente em 3 pilares: a análise PEST, a análise das 5 forças de Porter e a análise SWOT, realizando um match entre esses pontos. Os objetivos desse vídeo vai ser transmitir a você o que? Primeiro, definir quais são os fundamentos externos e internos e sua influência. O segundo objetivo, definir e construir uma análise PEST. Nosso terceiro objetivo será conceituar e identificar os fatores de Porter. E o quarto e último objetivo vai ser conceituar e conduzir uma análise SWOT. Você vai abrir um negócio, não vai? Então, o que você deve se questionar? Primeiro, se você deve abrir ou não. O segundo ponto, será que é o melhor momento para isso? E o terceiro ponto, por onde você deve começar? Primeira coisa, pensar. Analise tudo que você sabe e o que você não sabe, o que você deve aprender e o que você pode conseguir adquirindo de outros o conhecimento para sua atividade. Depois, planejar, e aí é colocar mão na massa. Vamos fazer alguns questionamentos. Quem é que empreende aqui nesse país? Qual o número total destes? E quanto tempo eles sobrevivem e têm sucesso? Algumas questões. 1 em cada 3 brasileiros, ou seja, 34% da população brasileira é um empreendedor. Está entre 18 e 64 e representa 93% das pequenas e médias empresas, ou seja, a grande força econômica desse país são os pequenos e microempresários. Só que o que acontece com isso? A grande maioria fecha, falha, e é um percentual extremamente alto. 80% deles não chegam a durar um ano de existência. 80% não dura um ano. Onde que está o calcanhar de Aquiles dessas empresas? Qual a principal causa raiz? Muito que acontece é a migração de profissionais que são excelentes em um determinado nível da organização para gerenciar todo o barco. Uma organização tem que ter esses pilares: uma parte operacional, uma parte tática e uma parte estratégica. Onde a parte operacional é realmente a produção, ocorre toda a atividade fabril, toda a parte do serviço. O outro é a parte gerencial. O que é? É coordenar todos os departamentos, setores que a empresa tem, seja contabilidade, parte administrativa, parte de produção, gestão da qualidade, parte logística. E a alta direção, que vai cuidar da onde? Do direcionamento da empresa, vai pensar na estratégia do negócio, quais os objetivos a médio, curto e longo prazo. O planejamento estratégico é a junção de todas essas coisas que podemos ver aqui: visão, planejamento, metas, estratégia e processos, principalmente 9 frentes. São essas: primeiro, a visão inicial; segundo, metas gerais iniciais; análise do ambiente externo; análise do ambiente interno; realizar o match entre o externo e o interno por meio da metodologia SWOT; elaborar as estratégias com base nesses dados; criar um modelo de negócios; definir a identidade da organização e depois implementar isso com sucesso.
As visões e metas iniciais, né, são baseadas nas crenças dos seus líderes. E os bons líderes, ele tem uma visão, ele articulam, ele tem paixão por ela e vão fazer com que ela se torne sucesso até se completarem. Não são palavras minhas, são palavras de Jack Welch, um dos grandes gestores e pai da administração moderna. Nessa primeira fase, você não vai ter toda uma visão plena de todo o cenário, mas é importante que você inicie suas atividades. Perca tempo no seu planejamento. Pense, porque esse planejamento vai ser uma lente de aumento para você, vai melhorar a sua visão e vai melhorar a sua taxa de sucesso. E agora, que tipo de visão você vai ter? Uma visão turva, simples, interna, só vendo o lado bom da coisa, que nem um avestruz, que é o primeiro sinal de perigo. Eles têm o hábito de se esconder, querendo ver só o lado bom, achando que o perigo não existe. Ou você vai ter uma visão de águia, longa, plena, vista do alto, procurando enxergar no curto, médio e longo prazo. Sun Tzu diz que para a gente poder vencer, a gente tem que chegar e conhecer perfeitamente a terra, ou seja, qual o mercado que eu vou entrar, aonde que tô colocando os meus recursos, investindo, me arriscando. Isso quer dizer o que? Conhecer muito bem o cenário externo, como que ele está fora da minha organização, e depois como a minha organização está funcionando, quais são as pessoas que eu estou contratando, quais as pessoas que eu estou me associando, como eu estou definindo meus sócios, meus parceiros, e depois quem é o meu concorrente, quem está lá fora. O resto tudo é questão de desenhar o processo, desenhar as estratégias e implementar isso. Esse é o verdadeiro segredo da arte da guerra. Nesse fator de fatores externos, vamos falar primeiro caso, a análise PEST. Ele é um anagrama, ou seja, uma abreviação de siglas que quer dizer os aspectos políticos legais, os fatores econômicos, os aspectos socioambientais e os aspectos tecnológicos. Vamos por partes, que diz nosso amigo Jack. Políticos legais. Primeiro, qual o tipo de governo que está inserido no meu negócio? Ele é um partido liberal, um governo liberal, um governo ditatorial, um governo socialista, um governo comunista, um governo de direita. Não importa qual seja, os negócios vão existir em todos os ambientes, em qualquer tipo de regime governamental que existe. O problema é como que a política do governo que está agora e qual a política do governo futuro irá impactar a abertura e o andamento do meu negócio. Segundo aspecto, sobre as leis. Como são as leis nesse país? A corrupção, ela impera. Quem são o principal comprador? Que rege as leis de mercado. É um mercado aberto? É um governo fechado? São leis abertas, leis fechadas? Como que tramita elas dentro do país e como elas impactam no meu negócio? Os partidos, existe uma pluralidade de ideias e caminhos para o sucesso da empresa. Esses partidos interferem dentro do governo, eles apoiam os projetos do governo, eles criam leis que visam promover a riqueza social, a distribuição. Como que está distribuído essa lei política dentro do seu país? As barreiras de mercado. Existem taxas e sobretaxas sobre produtos estrangeiros que vêm dentro do país? É fácil exportar? É fácil conseguir matéria-prima de fora dos outros países? E os regimes trabalhistas? Como que é constituído o mercado de trabalho do seu negócio? Ele é pago por hora? É pago por mês? É pago por semana?
Quais os encargos que são colocados sobre esse trabalhista? Os sindicatos têm impacto sobre isso? Conselhos regionais impactam sobre o seu trabalho? Conselhos de classes, entidades sociais impactam sobre como que você vai conduzir suas atividades? São todos insights que você deve ter. Os aspectos econômicos. Como que é a economia? É uma economia expansionista que visa expandir o mercado? É uma premissa que é baseada onde o governo é o principal alavancador dos negócios? Ou sobre a iniciativa privada? O PIB, Produto Interno Bruto do nosso país, ele está crescendo? Ele está retraindo? Ele está instável? Qual é a base do produto interno? São bens duráveis, agronegócios, serviços, turismo? Como é constituído o PIB no seu país e como é cada setor contribui para ele? E o melhor, como o seu negócio vai contribuir dentro do PIB? A distribuição de renda, ela é igualitária ou heterogênea? Ou seja, muita renda na mão de poucos. Questione-se isso. O seu público-alvo, seu mercado consumidor, qual a renda per capita por habitante? Como o seu produto impacta no consumo dele? A qualificação da mão de obra que você vai usar. Existem programas de treinamento dentro do seu país sobre isso? As pessoas têm um alto nível de qualificação e produtividade na sua atividade? Você terá que treinar essas pessoas do zero? Ou você consegue buscar isso no mercado? O monstro para toda a economia. Como que está a inflação? Ela está controlada? Não está controlada? Ela é alta? Ela é baixa? Ou seja, como que está o poder de compra dos seus clientes? E o monstro que todo mundo dá, imposto. Seus produtos são muito taxados. Como que é a política de impostos do país? Como o regime tributário que você vai usar para cumprir com essas obrigações? É uma política expansionista ou uma política retratista? É muito interessante isso. No final eu vou deixar um link sobre um vídeo que fala sobre dois pensamentos econômicos. Um pensamento de Keynes, onde que o Estado proporciona muito dinheiro e ele é o principal motor da economia, e Hayek, onde que é baseado na poupança, que é usado muito nos países de origem oriental e austríaca, tá ok? Os aspectos ambientais, como é que é a taxa de crescimento e nascimento do seu país? É uma população jovem? Uma população mais idosa? A constituição das famílias, como elas são constituídas e como é feito o impacto do consumo das famílias dentro dos negócios. Quais são as datas comemorativas que existem no seu país ou na sua região? Dia dos namorados, dia das crianças, dia dos pais, dia dos avós. Como que essas comemorações podem ser usadas para alavancar negócios? As festas culturais, feriados, qual a quantidade de dias não trabalhados que isso impacta no seu negócio? Será que dentro dessas datas culturais, como Carnaval, Páscoa, você consegue implementar negócios, alavancar necessidades que os clientes possam ter e os seus produtos atendê-las? E o meio ambiente. Quais as políticas de gestão ambiental do seu país? Tem restrições para alguns tipos de materiais defensivos, plásticos, metal, contaminação das águas, emissões gasosas? Como que o seu negócio impacta sobre isso? E como que a população vê isso? Aspectos tecnológicos. O uso de redes sociais, você sabe usá-las? Se não, você tem condições de contratar pessoas que vão utilizar isso? Internet, ponto
principal de todas as organizações hoje. Se você pensa em abrir um negócio e não usar a internet, meu querido, tu tá fadado ao fracasso, porque hoje a internet é um ponto principal de negócios, tanto para você contratar clientes, fornecedores e até mesmo vender os seus produtos. Modernização dos meios produtivos. A sua empresa produz de maneira antiga ainda ou já está chegando na parte da indústria 4.0? A análise de dados. Você sabe como utilizá-los para alavancar seus negócios? Escutar o feedback dos seus clientes, conseguir dados sobre concorrentes, conseguir dados sobre mercados e tecnologias inovadoras disruptivas. Você utiliza elas no seu processo ou continua produzindo antigamente com formão? Chega muito importante que você tem que impactar e pensar como a tecnologia impacta os negócios de hoje. A segunda parte dele, as 5 forças de Porter, tem a ver justamente com o mercado, abordando aspectos dos concorrentes, fornecedores, clientes, novos entrantes e produtos substitutos. Sobre a concorrência, o que te faz diferente deles? É mais do mesmo ou mesmo do mais? Qual a sua política de preço em relação aos seus concorrentes? Você pratica os mesmos preços que eles? Você tem estrutura para praticar o mesmo preço que o mercado está fazendo? Ou você entrega uma proposta de valor? Algo que realmente é perceptível pelo cliente e que justifica você ser diferente dele. Quais são os prós e contras que os seus clientes veem em relação aos seus concorrentes? Eu comprando da empresa A, que vantagem eu tenho em relação de comprar da empresa B? O que me faz ser a maçã diferente de todos eles dentro do mesmo cesto? Entender como o seu comportamento com os clientes, com seus concorrentes, cara, é algo importante para você. Existe uma ferramenta chamada benchmarking, que é um comparativo entre os pontos das empresas. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, se esse assunto for interessante, deixa nos comentários. Sobre os fornecedores, qual o prazo de entrega que eles me colocam as matérias-primas dentro da minha organização? Isso irá impactar os meus processos. Eu consigo a pronta entrega com preço bom ou eu tenho que comprar com antecedência para conseguir melhor? Gerenciar o meu estoque de maneira estratégica é um ponto importantíssimo e vital para aumentar a nossa margem de lucro. Aonde estão localizados esses fornecedores? Eu consigo comprar localmente ou eu tenho que importar? Se eu compro um distribuidor, esse distribuidor tem essa matéria-prima que eu preciso, a pronta entrega com um preço acessível, ou eu terei que pagar um ônus a mais por essa previsão? Entender como que essa cadeia de suprimentos irá impactar o meu negócio é um fator estratégico que você tem que ter, sabe? Prazo de pagamento. Eu consigo desconto com pagamento à vista? Consigo parcelar isso a longo prazo? E é outra, eu vendo a longo prazo e consigo pagar a longo prazo, ou eu tenho que pagar à vista e receber a longo prazo? Como que é esse relacionamento com o prazo de pagamento com meus fornecedores? Importante analisar, consigo formar uma parceria com esse fornecedor? Ele consegue cobrir os meus riscos, comprar o meu risco e ser um sócio meu nesse negócio? Eu consigo formar uma aliança onde colocá-lo mais próximo de mim? É interessante? Sobre essa parte, gente, existe uma ferramenta chamada Just in Time, que
significa no momento certo, ter o fornecedor próximo da minha cadeia, no momento em que eu preciso. Tá? Acho que se for um assunto interessante para você querer conhecer os princípios de Just in Time, deixa seu comentário. Depois dos clientes, peça principal de todo o negócio. Eu realmente conheço o meu cliente? Sei quem ele é? Na onde ele está? Qual a sua faixa etária? O que ele acredita? Como ele se comunica? Como ele interage com o mercado? Outro ponto. Quais são as dores que esse meu cliente tem? Meu produto serve para realmente impactá-lo na solução dessa dor? E o terceiro ponto, o que o meu produto ou serviço economiza para ele? Economiza dinheiro? Economiza tempo? Reduz incertezas? Aumenta a segurança dele? Ou seja, conhecer o cliente, como esse cliente impacta no meu negócio, é fundamental para eu poder estabelecer as políticas e práticas que serão aplicadas. Potenciais entrantes. Entrou um produto novo no seu mercado. Como que você reage? Você tem suporte para aguentar essa nova entrada? Ele vai destruir o seu negócio? Como que você é? Você será um empresário dinossauro que vai temer o meteoro que está vindo? Ou você é o meteoro que vai arrebentar com a concorrência? E os produtos substitutos? Na ausência do meu produto, o que substitui ele? E que estratégia eu tenho para contrabalançar isso? Digamos que eu trabalho com ramo de presentes, quero dar joias. Ah, quero diamante. Ah, não tenho diamante, mas eu tenho um rubi. Ah, não tenho rubi, eu tenho uma topázio. Ah, não tenho topázio, eu tenho uma safira. Ah, eu tenho esmeralda. Ah, eu quero um brinco. Não tenho brinco, tenho broches. Na ausência do meu produto, o que é realmente substitui ele? Quero presentear alguém, eu posso colocar flores. Na ausência de flores, eu posso colocar bombons. Como que esses substitutos entram e impactam no seu negócio? Sun Tzu fala: concentre-se nos seus pontos fortes, reconheça as suas fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Essa é uma lição muito velha que hoje todas as empresas devem fazer e algumas infelizmente não fazem. Fatores internos. Como que nós podemos fazer? É algo que está dentro da nossa organização, dentro do teu negócio. É onde você é forte e é onde você dói. E os fatores externos, vem tudo do que é fora da sua organização. Ali podem ser oportunidades e ameaças. Vamos ver um exemplo prático, tá? De como construir e fazer um match entre os fatores externos e internos. Primeira coisa, você vai definir os seus fatores internos. Selecione uma, duas, três, quatro forças e fraquezas que sua organização tem. Elas podem te atrapalhar ou alavancar negócios. Depois você vai pegar os fatores externos, analisando o que? Os fatores de políticos, legais, econômicos, socioambientais e tecnológicos e as forças de Porter. Ok? Vai criar uma linha sobre cada uma dessas ações, fatores externos e fatores internos, e vai dar uma pontuação.
A partir disso você vai se questionar: como essa força pode me ajudar em relação a esse aspecto político? Você vai dar um ponto, segunda tabela. Segundo, como essa fraqueza atrapalha em relação a esse aspecto político? E vai dar uma pontuação. Vai fazer isso para cada um dos itens que você relacionou. Não tenha medo de gastar tempo sobre isso. Depois, um critério que você pode ter: se essa for inferior a 5, tá? Você pode ignorar, mas se ela for superior a isso, você deve fazer o que? Criar uma dessas 4 linhas de ações. Você vai absorver esse impacto, você vai atacar essa ação, você vai mitigar para reduzir, ou você nem vai entrar nesse negócio. E você vai colocar essas estratégias no papel. Importante, coloque tudo isso no papel. Uma aplicação para isso é o chamado ciclo de Deming, ou PDCA. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, deixa seu comentário. Nós vamos produzir um material muito interessante sobre PDCA e ciclos de Deming. A metodologia Canvas vai ajudar você a estruturar todo esse ponto que você colocou dessas análises e colocá-las num papel em um modelo de negócios que você vai poder aplicá-la. Tá ok? Nós vamos falar sobre isso no nosso canal, mas antes de falar sobre ela, nós vamos abordar um ponto que é fundamental, sobre ferramentas da qualidade. Ela vai te ajudar a te estruturar o seu pensamento e você fazer de uma maneira lógica. A primeira que nós vamos ver será como as ferramentas da qualidade podem melhorar o seu negócio, módulo Ishikawa, diagrama de causa, efeito ou espinha de peixe. Nós vamos aprender como cada um desses fatores vão impactar no seu negócio, tá? Eu sei que esse vídeo foi um pouco longo, mas o objetivo dele, como foi falado, foi de instruir e não entreter, trazendo conteúdo prático, conhecimento vital para o sucesso das empresas, dos pequenos e micro negócios, tá? Então eu te convido a você a visitar nossas redes sociais no LinkedIn, nosso canal no YouTube, e compartilhar isso com qualquer colega, empresário, sócio que você tem sobre o nosso canal, tá? Desejo a você muito sucesso e prosperidade e nos vemos no próximo assunto.